2 ao cubo, x ao cubo. 8x ao cubo. E na divisão, mesma coisa. Você faz cada um separadamente. Beleza? Uhum. Tranquilidade, tranquilidade. Daí ele vai falar aqui sobre notação científica. O professor falou desse monte de zeros aqui, 10 elevado a qualquer coisa. Chegou a falar? Que dá para reescrever esse monte de 10 aqui como 10 elevado a 16, por exemplo, ele falou? Eu entendi. Não, eu tô te perguntando se o professor falou de notação científica para ti. Não, ele já falou de notação científica, mas eu não entendo, não. Bem, não tem segredo, olha só. Quantos 10 tem aqui? 16. Por isso que tu pode reescrever isso aqui como 10 elevado a 16. Ah, sim. A quantidade de zeros indica qual vai ser o número no expoente, né? Sim. Então, na realidade, tu pode fazer isso. Olha só, por exemplo, aqui tem quantos zeros? Tem 8. Então, tu pode escrever isso aqui como 2 vezes 10 elevado a menos 8. Os professores preferem escrever dessa forma, entendeu? Quando você tem um número com um monte de zero dessa forma, você só pega o último aqui, né? Coloca ele na frente do 10 elevado a menos 8. Por que menos? Porque tá para esquerda, certo? É um número bem pequeno. Então, quando são números bem pequenos, o que é 0,0002? Não é nada. Praticamente não é nada. Então, você tem que usar o 10 elevado ao negativo, beleza? Como tem 8 zeros, mas eles estão para a esquerda, vai ser elevado a menos 8. Ok? É só isso, só precisa decorar isso. Que a Mas, quantidade de zeros vai ser o número que vai na parte de cima, diga. mas o que que tem a ver o 10? Só porque ele tá aqui na conta? Mesmo Tem a estando... ver porque quando tu tem um monte de zero, é o 10 que tu usa para reescrever. É isso, a matemática é assim, tipo, quando tu tem um monte de zeros assim, tu tem que colocar o 10, entendeu? Porque é Hum, ele que representa esse monte de zeros. Bem, entendi. a explicação da conta tá aqui, ó. Mas assim, eu não recomendaria perder muito tempo com isso, porque tem muita matéria, né? É Sim, melhor você só decorar. É outro dia você aprende o porquê, né? Mas o motivo tá aqui, né? Se tu pegar 2 e dividir por 100 milhões, vai dar isso. entendi. Daí tu pode reescrever os 100 milhões como esse monte de 10 multiplicado, que por sua vez é 10 elevado a 8, né? Porque tem 8 10 aqui, né? Então 8 vezes 10 elevado a 8. Agora, a gente já viu isso hoje, né? Dá para reescrever como uma forma sem fração, só que com expoente negativo. Então é a junção de todas aquelas regras, todas aquelas várias regras, que eu recomendaria que você simplesmente decorasse do jeito que eu falei. Uhum. Conta a quantidade de zeros e coloca no expoente negativo. Quando for um númerozão grandão, como esse aqui, daí é positivo, né? 10 elevado a 16, beleza? Tá. É isso aí, cuidado. Beleza, esse negócio de zeros, de 10 elevados a um monte de coisa realmente confunde um pouco. Não vamos focar nisso no momento, tá? Vamos focar em resolver essas questões aqui da 2. Da Tá. 2. Bem, eu vou fazer algumas e vou pedir para tu fazer também, Tá. beleza? Então, eu vou fazer as últimas. Eu vou pedir para tu fazer as parecidas com as últimas. Então, porque as outras ali são muito infantis, né? A gente não precisa fazer conta tão facinha assim. Primeiras ali, muito Tá. bobas. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Beleza, se liga. Eu vou fazer a S de Samuel. E você depois vai fazer a Q. Ok? Então vamos lá. Todas essas contas, elas são baseadas nas regras que eu lhe enviei, certo? Eu até lhe enviei uns exemplos, né? De situações onde a gente poderia ter situações parecidas. Eu lembro de ter te falado desse exemplo que eu vou mandar agora lá no seu WhatsApp, se liga. Tô mandando lá. Dá uma olhadinha. Tá. Que era essa situação onde, se você tem uma fração e tem um sinal negativo, você pode inverter a fração, lembra? Deixa eu ver. Lá no teu zap, dá uma olhadinha na última imagem que eu lhe mandei. Tá. Sim, inverte. Inverte, né? E daí tu só troca o sinal. Vai Sim. ficar
5 meios elevado a 3, tudo isso. E daí a gente sabe que quando eleva, simplesmente repete a parte de baixo quantidade de vezes. Então é 3 vezes. 2, 3. Certo? Sim. Multiplicação de fração é o de cima com o de cima, ou de baixo com o de baixo. 5 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes 5, 25. Vezes 5 de novo, 125. Embaixo, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Beleza? Uhum. Tranquilidade. Agora eu quero que você faça uma bem parecida. Só seguir a mesma lógica. A que, tá bom? Quando você chegar na resposta da que, você me manda uma foto. Mas me manda uma foto como se você estivesse fazendo pra prova, tá bom? Tá, é. Mandar uma prova como que é? Deixa eu esperar um. Você tem que fazer essa questão como se você estivesse fazendo para a prova. Ah, tá bom. Daí você escreve então bem bonitinho e me manda uma foto Tá para bom. eu avaliar se está certo ou não. Tá. Peraí que eu vou te mandar. Show, top. Pronto. Vamos ver o que você mandou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vou colocar aqui. Ah, tá bem bonitinho, isso mesmo. Mas vamos com calma, né? Seria legal você pôr o sinal de igual aqui. Ah, E tá bom. daí você trocou, você multiplicou. Tudo bem, tudo bem. Dá pra aceitar. Só não perde o sinal de igual, talvez indica. Porque tu tem que pensar que os professores são tudo velho. Então os olhos deles já estão tudo estragados. Se tu puder indicar bem assim a tua resposta, eles vão curtir, beleza? Tá bom. Isso demonstra confiança também. Se tiver errado, pelo menos erre com confiança. Tá. Agora, vamos fazer outra. Eu vou fazer a U e eu vou depois colocar uma parecida com a U para te fazer também. Tá bom. Depois que a gente fazer essa, a gente pode ver algumas operações. É o que está rolando aqui na U, né? Tá feião. Então a gente vai ter que, primeiro, né, usar aquela regra estranha, né? Stranger Things. Deixa eu pegar ela aqui de novo. Eu mandei por você lá no Zap. Essa regrita aqui.
que acontece aqui, né? Ó, nós temos algo negativo, tá vendo, Rafa? Negativo, negativo. Então a gente consegue reescrever como uma fração. O que que a gente vai reescrever como uma fração? O que está embaixo do expoente negativo, que é o menos 2. Então eu acho que você concorda comigo que vai ficar isso aqui, certo? Sim. Pense no A como o parênteses menos dois parênteses, né? Isso. Uhum. Então, tá aí. Agora, como é que a gente vai resolver isso aí? Bem, veja que o um, né, sempre continuaria como ele está mesmo, mas na parte de baixo o que vai rolar é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, certo? E quanto que é tudo isso? A gente pode fazer por partes dessa vez. Olha, eu vou fazer vermelho aqui, tá bom? Essas duas primeiras. Menos 2 vezes menos 2 menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 4. 4 positivo que seja. Nem precisa pôr o mais, né? Mas fica positivo, tá bom? Não fica negativo. Menos com menos na multiplicação dá mais. Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Agora fartou esse. 4 vezes menos 2. Então tu tem uma dívida de R$ 2, né? E quadruplicou ela por causa dos juros, por exemplo. O que que vai acontecer? Vai ficar 1/-8, tá bom? Essa é a resposta. Agora, sua vez. Deixa eu ver se tem alguma parecidinha lá no livro. Se não tiver, eu bolo da minha própria cabeça mesmo. Ah, não tem. Eu vou ter que bolar da minha cabeça. Ó, desculpa com o tamanho da letra, tá? Se a Z vai ser menos 5 elevado a menos 4, ok? O que tu precisa está aqui na tela, antes da conta, beleza? Precisa tá aí. A hora que tu chegar na resposta dessa, tu me fala, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Tenho certeza que se tu conseguir fazer essa sozinho, tu consegue fazer qualquer outra. Tá bom.
Perdoe só falar, tá? Eu mandei. Ah, é, vamos ver. Parece bom. Parece muito bom. Sempre escrever esses passos aí na prova, tá? Fazer as coisas largadas, o professor vai achar que você é escolário. Não, olha só que coisa boa, que o sinal ficou positivo mesmo. É isso aí. Muito bom. Ai, bem, deu disso. Agora vamos. Bem, essa é a matéria da prova, né? Eu não estou viajando aqui. O professor falou dessas coisas na escola, certo? Sim, ele fala essas coisas. Então tá bom. Porque, né? Às vezes estão viajando. Ele fazia essas coisas com letras também? Oi? Com Se ele letras? fazia essas coisas com letras, Às vezes. às vezes, tá bom. Então, olha só. Aqui, mesma coisa, não tem segredo, né? Não é porque é letra que vai mudar a regra. Bases iguais, somos expoentes. Acabou. Então, como é que vai ficar aqui? Ó, aplicação, então, somos expoentes. 5 mais 3, mais conhecido como 8. E a de baixo ali, como é que fica? É divisão, né? Então vai ficar como? Repete a base e faz o que com os expoentes? Menos, né? Sim, é o que menos o que? Vai ficar o que aqui? 6 menos 2. Isso, sempre a segunda, ou a de baixo, se for o caso. Conhecido como 4, show. Tá bom. Então isso aí, bem Baby Shark. Agora olha só essa. Eu vou fazer uma, tu vai fazer outra, tá? Quer que eu faça de multiplicação ou tu quer que eu faça de divisão? Meu Deus do céu. Não, Eu vou fazer a de eu divisão. faz a de divisão, faz a de multiplicação. Isso, porque senão você vai bugar, né? Deixa eu fazer aqui. Depois você se preocupa com a sua. Deixa eu fazer a minha primeiro. Bem, o que tá rolando aqui? De novo, coisas com letras e coisas assim, né? Então a gente tem que utilizar todas as regras que a gente conhece. Primeira coisa, quando a gente tá na escola, eles ensinam pra gente uma regra da escada, uma parada assim. Que quando a gente tem divisão de frações, inverte a segunda, né? Tipo, digamos que a gente tem A, B dividido por CD, né? É a mesma coisa que multiplicar a segunda invertida. Lembra disso? É uma regra. Isso aqui é uma regra muito importante. Quando tu tem divisão de frações, pode ser explícito dessa forma, ou poderia estar escrito como A sobre C sobre. Opa, caramba. C sobre D, né? Quando tu tem uma situação como essa, de fração sobre fração, que você tem divisão de frações, você pode fazer a multiplicação da segunda invertida, o que facilita muito a nossa vida, né? Porque multiplicar fração é fácil, é o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, certo? Por que eu estou falando tudo isso? Porque aqui está rolando uma divisão, certo? Então, significa que a gente pode inverter a segunda. Eu vou pôr essa regra aqui num quadradão vermelho, que ela é bem importante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é inverter a segunda, minha amiga. Vou colocar um sinal de igual aqui e vou copiar. Mas vou inverter a segunda. A gente troca de lugar. Belezinha? Alguma dúvida até aqui? Ah, claro. Daí não é mais divisão. Agora é multiplicação, certo? É, mas eu Alguma dúvida? tô entendendo mais ou menos. Tá, tu tem que decorar, tá bom? Aqui não tem conversa, não tem tipo, mas é porque isso, porque aqui. Tem a fé, minha irmã. Na divisão de frações, devemos inverter e multiplicar a segunda. Ou a da direita, melhor dizendo. Ou a de baixo. Quando for o caso de escrever como uma fração de fração. Então a gente tem aqui uma divisão de frações, certo, Rafaela?
Divisão de Certo. frações. Até aí tudo bem. A regra está dizendo que a gente tem que inverter a de baixo. Então eu simplesmente usei a regra e inverti a de baixo. Por enquanto eu não resolvi conta nenhuma. Eu só inverti a de baixo, a da direita, a segunda fração, certo? Eu só inverti a segunda fração. Ok? Simplesmente apliquei a regra. Estou fazendo isso porque eu sei que isso vai facilitar a nossa vida. Beleza? Alguma dúvida? Não. Então tá bom. Então, quando aparecer divisão de fração, você já sabe o que tem que fazer. Tem que inverter a da direita ou a de baixo. Muito bem. Decora. Isso aí é decorar. Tipo, por isso que tá de vermelhão aqui. É tenso, mas é o que tem que fazer. Algumas coisas a gente tem que decorar ainda por cima quando a gente está em cima da hora, assim, né? Agora, olha só o que está rolando aqui. Potência de potência. Está o 3 fora do parênteses, o 2 também. E tem uma regra, das várias regras que eu lhe mandei, que trata dessa situação, quando tu tem potência de potência. Certo? Tá lá naqueles vários print screens que eu lhe mandei. Potência de potência multiplica essas potências. Cadê? Tinha mandado. Não mandei. Ô louco, tio. Mais do que nunca. Deixa eu pegar aqui pra te mandar, tá bom? Eu jurava que tinha mandado. De toda forma, eu vou mandar agora. Nesse último print screen. Até melhor ter mandado agora. A terceira regra fala de potência de potência. Potência de potência multiplica essas potências. Potência de potência multiplica essas potências. Grava isso. Como o 3 está aqui fora, ele faz o papel do N. Então ele vai ir elevando todo mundo, incluindo quem já tem potência. Nesses casos a gente multiplica. Então a coisa vai ficar bem grande, tá bom? Eu falei que essa aqui ia ser barra pesada. Vamos fazer primeiro este. Vamos aos poucos, não tem pressa. Veja, eu vou pegar esse trezinho e colocar em cima de todo mundo. Então, elevado a 3. E aqui, professor, que tem o A ao quadrado já. Potência de potência multiplica essas potências. 2 vezes 3. Estou aplicando essa regra. Tá bom? E aqui também. Vou de novo aplicar a regra. E embaixo também. Todo mundo elevado a 3. Tudo bem? Tá. É isso aí. Outra coisa importante de decorar, né? Potência de potência multiplica essas potências. Eu repito porque, né, é importante repetir. Grava melhor, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui na próxima. Vamos pegá-la, ampliá-la e colocar o 2 ali nos lugares necessários. Certo, mano? Então vamos lá. Ao quadrado, potência de potência multiplica a potência. Multiplica a potência. Aqui, simplesmente coloca multiplica a potência. Onde já tem, multiplica. Onde não tem, você simplesmente coloca. Então tá bom? São coisas assim que você precisa mastigar, né? Por isso que em cima da hora a aula vale muito a pena assim quando você já tentou fazer bastante exercício. Mas pelo que eu entendi, você não teve tempo, né? Porque tinha outras matérias. Daí você não conseguiu estudar muito para essa prova, é isso? Sim. É, acontece. Por isso que é bom a gente ter um acompanhamento, sabe? Porque eu vou te falar uma coisa, eu passei por isso quando eu estava na escola, na faculdade também. Às vezes era perda de tempo ir para aula. Porque o professor falava, falava, eu não conseguia entender nada que ele falava, não prestava atenção e não rolava, sabe? Então, não sei se tu passa por isso também, porque às vezes a gente tá assim com muita matéria acumulada e não consegue entender o que o professor tá passando na sala. Eu não entendo Entende? nada. Meu professor fala. Ele explica muito rápido, ele não sabe tirar dúvida. Pois E eu é. não consigo prestar atenção. É normal. Então o que acontece é o seguinte, sabe o que ajudaria você? Um acompanhamento, porque, tipo, ter aula comigo toda semana, a gente veria as coisas que o professor está passando, veria o que ele ainda passaria, né, nas próximas aulas, então você já iria preparada. Tudo que ele falava, você já entenderia. É tipo ver um filme duas vezes, entendeu? Na segunda vez você pega outros detalhes. Você Sim. aprende para valer, você entende de fato. Então, né, uma aulinha por semana, tenho certeza que já seria o suficiente para lidar com isso aí. Agora vamos reescrever as coisas aqui com a continha feita. 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, 27.
A elevado a 2 vezes 3, 6, né? 2 vezes 3 é 6. B elevado a 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9. O que eu tô fazendo assim porque eu sei que você sabe a tabuada, né? Mas qualquer coisa, dá uma respirada aí e vê o que eu fiz, né? Multiplicação. Ah, sim. Então tá de boa. Aqui, mesmo esquema. 2 vezes 2, 4. 6. 3 vezes 3, 9. Quadrado, 8. Olha só, né? Olha só que coisa maravilhosa. As letras são todas as mesmas, os numerozinhos ali é tudo múltiplo de 7. A gente sabe que multiplicação de fração com fração, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Né? Ó, então estou multiplicando os caras de cima, tá vendo? Sim. Multipliquei esses com esses, coloquei aqui. Para a parte de baixo. Sabe por que que é legal isso aqui? Porque vai dar para cortar um monte de coisa. Ó. Vamos pegar e trocar a ordem. Vamos colocar esses aqui na frente. A ordem dos fatores não altera o produto, lembra? Aquela Sim. regra que a gente aprende na escola, o professor repete 1000 vezes. A ordem dos fatores não altera o produto. Agora, olha só que maravilha. A gente pode cortar um monte de coisa, né? Sim. Corto 2 com 6, corto 8 com 9. Esse cortar é fazer a subtração daquela regra que eu estava te ensinando. É, porque a gente corta, as coisas desaparecem, né? Por quê? Porque elas estão sendo subtraídas. Então eu vou fazer um de cada cor, para nós finalizarmos a nossa primeira aula de hoje. 27 dividido por 9. Se tu jogar aí na calculation, vai dar 3. Aqui, corta o A2 com o 6, né? Na prática, 6 menos 2. Então vai ficar 4. A elevado a 4. Certo? Cortou aqui, ficou 4. Alguma dúvida? Não, né? Não. Show, isso aí, isso aí. Vamos. Foco aqui comigo. 9 menos 8, 1. Concorda comigo? Sim. Aí, ó, viu como tu entende, pô? Isso aí é só uma Nossa. falta de. Professor, às vezes, né, também tem 1000 alunos lá e também eu entendo ele, né? Se fosse só você, tenho certeza que ele daria uma aula melhor que a minha. E aqui vai ficar 6 menos 3 é 3. Ok, pronto, tá aí. Essa é a nossa resposta. Depois de muita simplificação. Mas vamos recapitular tudo, né? Sim. Nós tínhamos essa conta horrível aqui. Então a primeira coisa que eu falei é, pô, divisão de fração, vamos escrever pela propriedade da inversão. A gente inverte a segunda. Era assim, ficou assim, inverteu. Sim. De cima com de cima, inverte com de baixo. Trocamos, então, invertemos. Né, cuidado para você notar que tem diferença aqui, né? Às vezes a gente Sim. bate o olho e nem percebe. E daí, opa, cliquei onde não devia. E daí agora a gente vai se basear nessa regra aqui de potência multiplica essas potências. Por quê? Porque tem 3 e 2 aqui fora. Jogo o 3 para cima de todo mundo aqui na primeira e o 2 para cima de todo mundo ali na segunda, onde já tem multiplica. Potência de Porque tem, potência. tem fora do Isso, tem parênteses, fora. então multiplica Então, tudo dentro. exato, eleva, né, melhor dizendo. No Eleva. caso, multiplica os expoentes. Perfeito, nota 10, é isso aí. E agora faz as contas, né? Ficou desse jeito e a gente percebe, meu Deus, tudo letra igual, dá para cortar muita coisa, não é mesmo? Sim. Show de bola, então, Rafaela. Agora eu tenho que fazer uma outra coisa aí, tem outro aluno. Na Tá bom. verdade, tenho aula de alemão agora, eu tenho que ir para aula. Tá Daí o bom. que que acontece? Eu gostaria que você fizesse essas contas, tá Tá bom? bom. Que você, né, fizesse a conta que eu lhe propus, para que no começo da nossa próxima aula a gente já veja outro assunto, tá bom? Tá bom. Então tá bom, isso fica como tarefa para nossa próxima aula. Tchau, Tchau. até mais.